Lia estava preparando o jantar e a pequena Jéssica estava brincando com as suas bonecas na sala. Como já tinha passado da hora em que seu pai normalmente voltava para casa, a menina foi até a cozinha perguntar à mãe quando ele chegaria do trabalho. Lia, a mãe, sorriu e pediu para a menina ter paciência. O pai estava envolvido em um grande projeto e precisava trabalhar mais para trazer mais dinheiro para casa. Ele voltaria assim que pudesse. Mas naquela noite, as horas passavam e nenhum sinal do retorno do marido. Lia tentou se manter calma, mas sentia uma palpitação no peito, ficando cada vez mais acelerada. O telefone tocou e Lia correu para atendê-lo. A pequena Jéssica foi até sua mãe, achando que era seu pai ligando para dizer que ficaria até mais tarde no trabalho. Mas a menina viu a expressão da mãe mudar. Ela não ficou mais calma, e sim apavorada. Então, começou a chorar e a soluçar. Não era Peter, seu marido, que tinha ligado, mas o chefe dele para noticiar a tragédia. Peter havia morrido num acidente de trabalho na montadora de automóveis. O andaime em que Peter estava sofreu um abalo e o desequilibrou. Peter não conseguiu se prender aos cabos de força que estava instalado e caiu de uma altura de 10 metros. O sepultamento do pai ficaria para sempre marcado na memória de Jéssica. Os olhos cheios de culpa dos colegas de trabalho, o desespero de amigos e o silêncio de Lia, que estava muito abatida para demonstrar qualquer outra reação. De certa forma, para a menina, era como se nada estivesse acontecendo de verdade e uma hora ela iria acordar daquele pesadelo. Mas Jéssica não estava dormindo, era a vida real. A jovem só aceitou a morte do pai muito tempo depois. Sem Peter em suas vidas, mãe e filha tiveram sérias dificuldades para se manter. Lia tentou bravamente não deixar faltar nada em casa, além de continuar pagando o aluguel. A renda, no entanto, não era suficiente para todas as demandas. Jéssica e Lia foram obrigadas a cortar despesas drasticamente, vivendo com o mínimo necessário e nada mais. Então Lia conheceu Jack, um homem 15 anos mais velho do que ela. Se sentiu atraída por ele e nele se agarrou como se fosse uma tábua de salvação. Em parte, isso aconteceu porque Jack convenceu Lia a se mudar com ele para uma cidade no Oregon, onde Jack possuía trabalho estável e uma casa própria. Lia não tinha perspectivas de melhora para ela e para a filha, então concluiu que não teria nada a perder. Sem pensar duas vezes, Lia pegou Jéssica e o resto de seus pertences e se mudou para a casa do novo namorado. Lia não fazia ideia do que a esperava em outro estado com o homem que conhecia há tão pouco tempo. Jack falou a verdade sobre a casa no Oregon. Era uma boa propriedade para os três, mas o que ele não contou é que sofria de alcoolismo. Talvez ele tivesse esquecido de mencionar esse detalhe ou não tenha tocado no assunto porque achava que ninguém do seu convívio percebia que havia um problema entre ele e a bebida. Mas quanto mais Lia e Jack viviam sob o mesmo teto, mais frequentemente o homem da casa ficava bêbado e perdia a noção. Lia aguentou o quanto pôde e tentava ajudar, mas era muito difícil convencer Jack de que ele tinha um problema de fato. Além disso, quando bebia, Jack tinha o hábito de validar seus argumentos com os próprios punhos. Às vezes, ele apenas ameaçava. Às vezes, Lia se machucava para valer. E de vez em quando, sobrava até para Jéssica, que crescia muito calada e tímida, vendo aquele homem causar todo aquele dano a ela e a sua mãe. Embora quieta, Jéssica não era boba e sabia que alguma coisa iria acontecer. Afinal, consequências existem. Os anos passaram e os abusos dentro de casa fizeram com que Lia desenvolvesse problemas de saúde. Uma noite, depois de outra briga entre ela e Jack para lá de Bagdá, Lia sentiu dores agudas no peito. Jéssica, que já tinha completado 15 anos a essa altura, chamou uma ambulância. Lia resistiu até o resgate chegar e levá-la para o pronto-socorro, mas apesar dos esforços de médicos e enfermeiros, não conseguiram conter um infarto, que acabou levando a vida de Lia. Assim, em questão de minutos, Jéssica passou a ser uma órfã, vivendo na casa de um homem desequilibrado e perigoso. Sem Lia por perto, Jack bebia quantidades ainda maiores, transformando a vida da jovem em um insuportável inferno. Jéssica viveu dessa maneira por 3 anos. Não sabia o que fazer para que as coisas mudassem e não sabia a quem recorrer. Tinha uma mochila preparada caso chegasse ao ponto de ter que sair dali às pressas. Mas não tinha para onde ir e suspeitava que as autoridades não fossem levar a sério seu caso. Nesse caso, Jack ficaria ainda mais hostil, mesmo antes de pingar uma única gota de álcool em sua boca. Nos últimos meses, Jack andava olhando estranho para Jéssica e dizendo frases que a jovem sabia muito bem o que queriam dizer. Percebendo que sua situação poderia piorar muito mais, Jéssica mandou mensagem para Kate, uma amiga, e contou tudo o que estava passando. A amiga ficou ao seu lado e disse que